Programa Brasil do Futuro. Notícia, opinião, as personalidades mais importantes e relevantes do cenário político passam por aqui. Tudo o que você precisa para começar o dia bem informado sobre os assuntos de Ribeirão Preto, do Brasil e do mundo, da política e do governo do Partido dos Trabalhadores. Apresentação: José Alfredo Carvalho, Nando Medeiros. Programa Brasil do Futuro. O Brasil é dos brasileiros e das brasileiras. Nosso país é soberano, um país único que tem diversidade, riqueza e seu maior diferencial, o povo brasileiro. Milhões de brasileiros e brasileiras que acordam cedo todos os dias, que não fogem à luta, que têm orgulho do Brasil e defendem o que for melhor para si e para o crescimento do país. Um povo que sabe a importância de ter casa, luz, comida na mesa, respeito ao trabalho e dinheiro no bolso para viver com dignidade. Estamos aqui para ser o canal e a voz do maior partido de esquerda do mundo, da nossa militância, dos trabalhadores e trabalhadoras do país. Assim como o Brasil cresce, nossa comunicação cresce também. Registramos os momentos históricos do país, priorizamos as principais coberturas, acompanhamos de perto o que muda de fato na vida do povo. A partir de hoje, o Brasil sai do mapa da fome. Aqui valorizamos o povo brasileiro, damos voz a quem ajuda o Brasil a crescer, a quem dá a cara para enfrentar injustiças sociais, lutar por justiça tributária e defender nossos diferenciais. Quem luta para garantir educação a todos, crédito para o trabalhador e mudanças sociais de verdade. A gente respeita todos que fazem parte do nosso Brasil e te convidamos a seguir com a gente na transformação da nossa história. E com orgulho podemos dizer, somos brasileiros e fazemos parte da TV PT. Aqui brilha uma estrela. Boa tarde, esse é o Jornal PT Brasil e você vai ver nessa edição. Parlamentares do PT denunciam extrema-direita por atuação coordenada contra a soberania nacional e Estado Democrático de Direito. Nós conversamos com a deputada Adriana Cossi sobre a prioridade das pautas de segurança pública e propostas do governo Lula. Reajuste do salário mínimo e isenção do imposto de renda vão injetar 110 bilhões de reais na economia nesse ano. E amanhã acontece a manifestação pela democracia com a presença do presidente Lula. Hoje é quarta-feira, 7 de janeiro, e o Jornal PT Brasil começa agora. Estamos ao vivo via satélite pelo PT Sat no canal 1313 e também pelo YouTube e a Rádio PT. Quem apresenta esse jornal com a gente em língua brasileira de sinais são Marcelo e Danley. Aproveite e já deixe o seu comentário aqui no chat no YouTube e participe com a gente. A gente abre essa edição contando que mesmo com o Congresso Nacional em recesso parlamentar, temas ligados à segurança pública já se colocam como prioridade para todo o ano legislativo. Projetos de combate às facções criminosas, a PEC da segurança e o PL da dosimetria devem voltar aos debates no parlamento ao longo desse 2026, com impacto direto na vida da população. E para falar sobre essas propostas e expectativas de avanço, quando os trabalhos forem retomados, a gente conversa agora, então, com a deputada federal delegada Adriana Cossi, do PT de Goiás. A delegada está aqui com a gente. A gente vai colocar a delegada, então, para participar aqui com a gente. A gente teve um probleminha técnico aqui, então a gente já vai colocar a deputada nesse momento, então, agora. Deputada, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Boa tarde para a senhora. E mais uma vez, para falar sobre segurança pública, esse tema tão importante. Obrigado. Boa tarde, Matheus, e uma boa tarde especial
a todos e todas que nos acompanham. Satisfação poder estar mais uma vez aqui na TVPT, ainda mais falando sobre esse tema, que é a maior preocupação do povo brasileiro hoje. Deputada, queria começar perguntando então para a senhora, né? A gente teve aí em novembro a Câmara aprovando, né, o PL antifacção. Esse projeto acabou indo para o Senado fez várias modificações ali, temas considerados importantes pelo governo, né, que haviam sido modificados na Câmara. Agora esse projeto volta para a Câmara. Como é que a senhora avalia as chances reais desse projeto ser aprovado e também ser aprovado da forma que o governo também, vocês entendem que é a melhor forma de ser aprovado esse PL antifacção? Bom, primeiro, Matheus, é fundamental a gente ressaltar a importância do governo federal encaminhar esse projeto elaborado a partir de estudos de especialistas, né? Eu acompanhei a elaboração de acordo com as movimentações que estão acontecendo no mundo todo no combate ao crime organizado. Então, uma legislação moderna que possibilita aos agentes de segurança atuarem com eficiência, com eficácia, compartilhando informações e com as formas mais modernas de investigações. Inclusive, né, a partir desse nosso pensamento atual no mundo, de que nós devemos atacar o aspecto financeiro das organizações criminosas, que é o que lhes dá tanta força, tanto poder, né, no mundo todo, e aqui no Brasil não é diferente. Então, eu acredito que o governo federal, o presidente Lula, ter encaminhado tanto a PEC da segurança pública como este PL antifacções demonstra a preocupação do presidente Lula com a vida das pessoas, porque há mais de 30 anos a questão da segurança pública ela está principalmente na competência dos estados. E hoje, vendo essa necessidade, o presidente Lula, de forma muito corajosa, né, de forma muito preocupada com o povo brasileiro, ele chama-se essa responsabilidade, convida os governadores para dialogar, cria, né, o Sistema Único de Segurança Pública, colocando ele na Constituição Federal, um Conselho Nacional de Segurança Pública, um Fundo Nacional de Segurança. Então, é um momento histórico para o avanço do trabalho de combate à violência e à criminalidade no Brasil. E isso, com certeza, terá impacto em todo tipo de violência, em todo tipo de criminalidade, porque vai implicar em uma estrutura muito maior para os órgãos de segurança e também uma integração obrigatória e institucional entre as forças de segurança. E, portanto, eu acredito que, nesse sentido, a própria população vai se mobilizar, né, como já está fazendo, para que esses projetos sejam aprovados dentro da maior originalidade possível que o governo encaminha, uma vez que foram projetos elaborados por especialistas que atuam na linha de frente no combate ao crime organizado e às facções no Brasil e no mundo. Deputada, a senhora citou aí algumas alterações aí que essa proposta traz, principalmente a PEC da segurança pública, né? E é exatamente sobre isso que eu queria perguntar. O que deve estar aí no centro dos debates em torno da PEC da segurança pública? O que ela muda de fato? Lembro que houve muita conversa, muita fake news envolvendo que isso retiraria o poder dos governadores. De que forma ela vai otimizar esse trabalho da segurança, né? E não retirando, claro, a força dos governadores diante da atuação aí das polícias militares? Olha, essa PEC ela traz uma modernização necessária para a nossa legislação, né? Você veja que hoje o crime organizado ele precisa ser combatido de uma forma não só integrada, mas também interestadual e internacional. Por isso, além de constitucionalizar o Sistema Único de Segurança Pública, né, assim como nós temos o Sistema Único de Saúde, que atua tão bem, que salva tantas vidas, nós teremos também o SUSP, nós teremos o Conselho Nacional de Segurança Pública, que vai ter as autoridades de todo o Brasil atuando na elaboração das políticas públicas de segurança, e um Fundo Nacional de Segurança Pública, que vai possibilitar uma estrutura muito maior para as forças de segurança atuarem nesse combate. Mas, além disso, essa PEC traz um fortalecimento da Polícia Federal para que ela possa, junto com as demais forças de segurança dos estados
e dos municípios, que continuam tendo as mesmas atribuições, mas para que ela possa combater o crime organizado de uma forma mais estruturada e eficaz, inclusive em nível internacional, que é o necessário hoje, uma vez que o crime organizado hoje tem contas, né, no exterior, tem líderes fortes vivendo em outros países e se organiza em vários estados. Então, esse fortalecimento da Polícia Federal liderando este combate, inclusive, né, com novas formas de investigação que levem até essa questão financeira do crime organizado, mas também com aumentos de pena, como na lei antifacção, né? Nós temos aumentos de pena para quem pratica os crimes mais graves, mas também temos criação de novos tipos penais, como financiamento, a apologia às facções, e nós temos novas formas de investigação, inclusive permitindo que policiais trabalhem infiltrados nas facções para descobrirem as informações importantes. Então, com certeza, será histórico para o Brasil. Em breve, essas mudanças vão trazer impactos para a nossa segurança e acredito que vão interferir também positivamente em toda forma de criminalidade. Você veja que o presidente Lula, demonstrando essa preocupação com a segurança, com a vida das pessoas, também chamou atenção para o combate ao feminicídio no Brasil, inclusive durante o recesso. Nós estamos empenhados também em apontar aí caminhos para combater esse crime tão grave, cruel e covarde que acontece hoje no nosso país. Deputada, a senhora citou até dos impactos positivos com essas mudanças para a população, né? Houve uma grande preocupação durante a discussão dessa proposta, né, de não enfraquecer a Polícia Federal, que tem um papel fundamental, né, justamente para pegar aqueles que financiam, né, que geram um negócio em torno dessa violência toda que a gente acompanha, né? Qual a importância e o papel de manter as forças e o financiamento dos trabalhos da Polícia Federal, que são tão importantes? Isso, quando falamos de combate ao crime organizado e às facções criminosas, a Polícia Federal é a principal força de segurança, porque ela pode agir em todo o Brasil e também pode agir em outros países. Inclusive hoje, quem preside a Interpol, que é a principal agência internacional de combate à criminalidade, é um delegado de polícia da Polícia Federal brasileira, demonstrando toda a nossa competência, nosso conhecimento e respeito internacional nesse trabalho. Então, enfraquecer a Polícia Federal, a quem interessa, né? O que nós queremos justamente com essas novas legislações, e é o que está acontecendo em todos os países que têm conseguido combater o crime organizado, é justamente o contrário, é dar mais força, mais estrutura, mais condição de trabalho, mais novas formas de agir com rigor nas investigações, e é isso que nós vamos fazer com o apoio da população, da maioria do Congresso Nacional, e acredito que esse é um grande caminho, para nesse ano ainda nós termos grandes mudanças no combate à violência no Brasil e que vai impactar em todo tipo de criminalidade, em todo tipo de violência, porque hoje o crime organizado, ele está envolvido desde um furto de um celular, até crimes de exploração sexual de crianças e adolescentes, e nós temos hoje que encontrar um caminho moderno, eficiente, de acordo com as normas internacionais que estão sendo utilizadas, para no Brasil também termos um combate competente e eficaz a todo tipo de criminalidade. E nós faremos isso, com certeza, sob a liderança do nosso presidente Lula. Deputada, para fechar, uma última pergunta que envolve também a temática aí, mas falando sobre, então, o PL da dosimetria, né? Esse PL foi aprovado, né, no Congresso Nacional, o presidente Lula já afirmou que vai vetar. O que esperar em relação a esses vetos do Congresso Nacional? Como é que a senhora enxerga isso? Bom, a bancada do Partido dos Trabalhadores, a bancada progressista, junto com a população brasileira mobilizada, nós conseguimos impedir a blindagem, né, que alguns campos da extrema-direita queriam aprovar na Câmara Federal. Porém, eles conseguiram uma outra forma de propor essa blindagem, né, que é essa dosimetria. Ela é inaceitável, é um retrocesso, vai justamente ao contrário de tudo que o governo federal está propondo, de mais rigor para
crimes praticados no nosso país. Então, crimes também contra a democracia, contra o nosso sistema político, contra as nossas instituições, os direitos das pessoas, também tem que ter punições graves. E elas já estão dispostas na nossa legislação, por isso não podemos aceitar um retrocesso e que essas pessoas que praticaram esses crimes tão graves contra a democracia, que queriam dar um golpe de Estado, que queriam assassinar o presidente da República, seu vice-presidente, o presidente do Supremo Tribunal Federal, que essas pessoas fiquem impunes. Então, o presidente Lula está correto em vetar este projeto. Nós estaremos na Câmara Federal e no Senado. A bancada do Partido dos Trabalhadores vai lutar de forma valente para que não haja esse retrocesso, essa impunidade, para que esses golpistas sejam punidos com o rigor da lei que já existe no nosso país, que paguem as suas penas, né, de acordo como a justiça determinar. E acredito que a população estará do nosso lado e nós vamos conseguir que a justiça seja feita e golpe nunca mais. Por isso é tão importante nós estarmos em Brasília amanhã, lembrando e resistindo a essa tentativa de golpe que aconteceu em 8 de janeiro de 2023. Deputada, muito obrigado mais uma vez pela participação da senhora aqui e sucesso aí na defesa dessas pautas tão importantes para a segurança pública e para o Brasil. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, um grande abraço a todas e todos. Abraço, obrigado. Tá aí a participação, então, ao vivo da deputada delegada Adriana Corsi, falando sobre essas pautas importantes da segurança pública, projetos propostos pelo governo federal. E no próximo bloco a gente fala que o líder do PT na Câmara protocolou uma representação na Polícia Federal contra parlamentares da extrema-direita por atuação coordenada contra a soberania nacional e o Estado Democrático de Direito. O Jornal PT Brasil volta já. Quer ver mais mulheres ocupando espaços de poder? Então se liga no Elas por Elas. O programa que encara os desafios das mulheres brasileiras, a misoginia, discriminação, a violência política de gênero, muita perda de direitos. O LIC 180 tem papel importante. Também vai estabelecer um diálogo. A importância da rotatividade. Que eu senti na pele. Mas, seguindo o debate, incentiva e prepara você, mulher, para a disputa política. De segunda a sexta, às 4 da tarde, na TV PT. O canal do partido que mais elege mulheres no Brasil. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Estamos de volta com o Jornal PT Brasil e durante entrevista ao programa Bom Dia Ministro, do Canal Gov, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, falou sobre o reajuste do salário mínimo e a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, que já entraram em vigor. Nós precisamos sempre pensar no equilíbrio, mas sempre olhar para a necessidade da renda. E essa renda, a massa salarial, a renda dos trabalhadores, tem crescido durante os nossos governos. E, mais uma vez, então, janeiro este ano, quando me perguntam o que eu acho da economia para este ano, isso vai ser, de novo, um bom ano, porque nós começamos já em janeiro, né, com o crescimento da renda, especialmente dos menores salários. Então, você tem o salário mínimo e tem a isenção do imposto de renda. A soma dos dois, a isenção do imposto de renda mais a questão do salário mínimo, injetará no ano 110 bilhões na economia brasileira, ou seja, mais de 10 bilhões mês, né, que acrescenta aí no consumo, na dinâmica das rodas girando, como costuma dizer o presidente Lula, como costuma dizer o nosso vice-presidente Alckmin. Portanto, um ano que acredito que será bom de novo para a economia e para o emprego. Ainda durante o programa, o ministro falou também sobre o fim da escala 6x1, que é levada como prioridade pelo governo federal. A 6x1 é uma prioridade do governo e é uma prioridade para os trabalhadores, especialmente a juventude brasileira, que vem rechaçando esse formato.
A jornada 6x1 é a mais cruel em todo o território global onde está ainda em prática, em especial para as mulheres. Então, pensar na redução da jornada máxima do país, e é uma coisa que é importante a gente refletir e dar uma mensagem para todos os empresários brasileiros, especialmente da área do comércio, de serviço, da indústria, que pensar na redução da jornada de trabalho também é pensar na harmonização do ambiente de trabalho. Como que você tem um ambiente saudável no trabalho que possa garantir aos trabalhadores e trabalhadoras melhores condições de saúde mental, como cuidar da família, como cuidar dos afazeres da família, os investimentos que é necessário fazer em cada detalhe da família é fundamental para a ambiência do trabalho. Se você tem uma tranquilidade em casa, você vai levar essa tranquilidade para o ambiente de trabalho. É plenamente possível. Muita gente vê como uma contradição, eu vejo como uma possível oportunidade. O Brasil é um grande país, é uma grande economia e tem todas as condições de melhorar as suas relações com o mundo do trabalho. O mundo do trabalho que hoje gera muitas doenças, gera muitos problemas, gera muitos acidentes, e quanto mais você melhorar esse ambiente, você diminuirá a quantidade de acidentes, você diminuirá a quantidade de doenças no mundo do trabalho, e é isso que nós esperamos nesse debate da 6x1. Portanto, é trazer de fato uma relação bastante moderna. E asseguro, é plenamente possível fazer, é plenamente possível dizer a toda a atividade econômica do Brasil que é possível você acabar com a 6x1, mantendo as necessidades econômicas do país. E o reajuste do piso dos aposentados e pensionistas do INSS, que acompanha o aumento do salário mínimo, foi ampliado para R$ 1.621. O impacto da ampliação para quem recebe benefícios previdenciários e assistenciais vai gerar uma inserção de 30 bilhões na economia. Serão cerca de 22 milhões de beneficiários previdenciários atingidos pelo reajuste do salário mínimo, fora os que recebem uma faixa acima, que serão reajustados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que deve ser divulgado pelo IBGE no dia 9 de janeiro. Todos os segurados que recebem o benefício terão seus reajustes já no próximo pagamento, dia 26 de janeiro. No benefício de prestação continuada, serão 6.400.000 pessoas contempladas com reajuste do salário mínimo. O prazo final para a população questionar descontos indevidos em benefícios do INSS se encerra no dia 14 de fevereiro. Inicialmente, o prazo era até novembro do ano passado, porém, após estimar que 3 milhões de pessoas ainda não haviam procurado o órgão para receber o dinheiro de volta, o governo do Brasil prorrogou a data limite para aposentados e pensionistas pedirem a devolução dos valores. Até agora, aproximadamente 6.200.000 brasileiros contestaram os valores descontados indevidamente de seus benefícios e 4,1 milhões já receberam o valor do ressarcimento em conta bancária. Ontem nós mostramos por aqui o balanço das ações do governo Lula na área da saúde. Hoje, a nossa reportagem dá sequência a esse levantamento e mostra os principais resultados de 2025 na educação. Programas voltados à permanência dos jovens na escola, a ampliação do ensino integral e a criação de novas universidades federais marcaram a atuação do Ministério da Educação ao longo do ano. O programa Pé de Meia se consolidou como uma das principais estratégias do governo Lula para combater a evasão escolar no ensino médio. Desde 2023, 5,7 milhões de jovens passaram a receber o benefício, que garante R$ 200 por mês para estudantes regularmente matriculados e frequentando as aulas. Além do valor mensal, o programa prevê um incentivo anual de R$ 1.000 para cada ano concluído do ensino médio, reforçando o compromisso com a permanência e a conclusão dos estudos. Ao final do ciclo, o estudante pode acumular uma poupança educacional significativa, que ajuda no ingresso no ensino superior ou no mercado de trabalho, como é o caso da Aline.
Eu comecei a receber o benefício no dia 1º de abril e o benefício está me ajudando muito, porque eu sempre divido a metade, tipo metade para minha mãe e a outra metade fica para minha CNH, minha faculdade de biomedicina, que é o que eu pretendo fazer para área de perita. Isso tem me ajudado também no desempenho, porque muitas das vezes eu não tenho vontade de vir, mas eu acabo vindo porque eu lembro que o dinheiro me ajuda em muitas áreas da minha vida. Em 2025, o Pé de Meia também foi ampliado para estimular a participação no Exame Nacional do Ensino Médio. Alunos beneficiários passaram a ter isenção da taxa de inscrição do Enem e recebem mais de R$ 200 ao se inscreverem na prova, fortalecendo o acesso às universidades e institutos federais. Outra iniciativa de destaque em 2025 foi a criação da Universidade Federal do Esporte, com sede aqui em Brasília. A nova instituição nasce com a previsão de atender 3.000 estudantes, focada na formação de profissionais de excelência em áreas ligadas ao esporte. A universidade tem como missão não apenas a formação acadêmica, mas também a promoção da ciência do esporte, o incentivo à pesquisa e a contribuição direta para políticas públicas, inclusão social e desenvolvimento humano por meio da atividade esportiva. A proposta amplia o papel do esporte como ferramenta educacional, social e de saúde, integrando ensino, pesquisa e extensão em uma área estratégica para o país. Em 2025, o Ministério da Educação também avançou na ampliação do ensino superior, com foco na diversidade e na inclusão. A Universidade Indígena Uninde, com sede em Brasília, vai atender 2,8 mil alunos e ofertar 10 cursos de graduação. As formações abrangem áreas estratégicas, como formação de professores e gestão educacional, saúde coletiva e saúde indígena, além de gestão territorial e ambiental. A proposta da Uninde é fortalecer a educação superior indígena, respeitando os saberes tradicionais, a autonomia dos povos originários e a formação de profissionais comprometidos com suas comunidades. A criação da universidade representa um marco histórico na política educacional voltada aos povos indígenas no Brasil. O fortalecimento da educação básica também marcou o balanço de 2025. O programa Escola em Tempo Integral garantiu a criação de 1,8 milhão de novas matrículas em todas as etapas de ensino, o que equivale a mais de 46 mil salas de aula em funcionamento em tempo integral em todo o país. Os dados mostram aumento de matrículas em todas as etapas da educação básica, com destaque para o ensino fundamental, que registrou um crescimento de 29% entre 2022 e 2024. A ampliação da jornada escolar contribui para a melhoria da aprendizagem, a redução das desigualdades educacionais e uma maior proteção social para crianças e adolescentes. Com investimentos voltados à permanência escolar, ampliação do acesso ao ensino superior e fortalecimento da educação básica, o Ministério da Educação fechou 2025 com resultados expressivos. As ações reforçam a educação como eixo central das políticas públicas do governo Lula, com impacto direto na vida de milhões de brasileiros. O líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias, protocolou representação na Polícia Federal solicitando abertura de inquérito contra o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, também do PL de São Paulo, e o deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais. No documento, ele apresenta uma linha do tempo que sustenta a existência de uma suposta atuação coordenada e sistemática dos três políticos em uma estratégia de ataque à soberania nacional e ao Estado Democrático de Direito. A petição destaca que Eduardo Bolsonaro, ironicamente, falou sobre a facilidade da chegada de portas-aviões no Lago Paranoá, se referindo a uma eventual ação militar externa no país. Flávio Bolsonaro questionou a legitimidade das eleições de 2026 sem a participação do seu pai e Nicolas Ferreira fez montagens visuais e publicações nas redes sociais que simula a captura e a rendição do presidente Lula por tropas estrangeiras. No documento, o líder do PT destaca que as falas têm como objetivo naturalizar a ideia de uma invasão
e, de forma mais grave, simbolicamente consumar a submissão da soberania nacional ao afirmar de dentro do parlamento a colaboração com a força estrangeira para uma intervenção militar. O líder petista solicitou o registro como notícia de fato e a instauração de inquérito policial em delegacia especializada para apurar os crimes de associação criminosa, atentado à soberania, tentativa de golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O deputado Raymond, do PT do Rio de Janeiro, presidente da Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados, também entrou com uma representação criminal na Procuradoria-Geral da República, a PGR, contra o deputado Nicolas Ferreira por crimes contra o Estado Democrático de Direito e soberania nacional. A ação também foi movida com base na publicação de uma imagem nas redes sociais de Nicolas Ferreira, que simula a captura e rendição do presidente Lula por tropas estrangeiras. Na representação, Raymond sustenta que a conduta pode configurar, entre outros crimes, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, incitação ao crime e violações à Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito. O parlamentar solicitou a instauração imediata de um inquérito, a preservação de provas digitais, a remoção cautelar do conteúdo, além da análise da possibilidade de prisão em flagrante, considerando a permanência do material ilícito em ambiente digital. Bom, e amanhã de manhã, o presidente Lula participa de uma cerimônia que marca os 3 anos da tentativa de golpe de Estado e destruição da sede dos 3 poderes. Também foram convidados representantes da sociedade civil e autoridades. O evento tem a intenção de que a sociedade brasileira não se esqueça dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O presidente deve anunciar a decisão sobre a redução de penas dos condenados pela trama golpista, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro e generais, o chamado PL da dosimetria. As frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, o PT e outros partidos políticos do campo democrático popular, centrais sindicais e movimentos sociais também estão convocando a sociedade a participar de atos em repúdio à violência e tentativa de golpe em 8 de janeiro de 2023. Na última reunião ministerial do ano, em dezembro, o presidente relembrou a gravidade da tentativa de ruptura institucional, inclusive com planos de assassinato dele próprio, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E o Café PT de hoje recebeu o deputado federal Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, autor da primeira proposta apresentada na Câmara dos Deputados sobre o fim da escala 6x1. O bate-papo vai falar sobre os avanços recentes no Congresso, a tramitação no Senado e os impactos da redução na jornada da vida das trabalhadoras e trabalhadores brasileiros. Vamos acompanhar um trecho desse vídeo. Só com o fim da escala 6x1 que realmente os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros e brasileiras vão se inserir no século XXI. Porque a escala 6x1 ela se tornou a escravidão moderna desse século. Durante esse ano, o Senado apreciou na CCJ a PEC do senador Paim, que foi relatada pelo senador Rogério Carvalho, que é do nosso partido. Eles aprovaram, né, na CCJ e agora pendente de ser pautada no plenário do Senado. Perfeito. Na Câmara, nós apresentamos uma emenda constitucional em 2019, que é 221/2019, de minha autoria. Ok. E logo após, a deputada Érica Hilton também cria um movimento na sociedade civil, Vida para Além do Trabalho, lança o fim da escala 6x1 e apresenta uma PEC também 08 de 2025 para tramitar na Câmara dos Deputados. A unificação foi em torno do fim da escala 6x1 e uma escala 5x2. É permitido outras combinações, 3x4, 4x3, 2x5, então você tem outras combinações, isso aí nos acordos coletivos. Essa é uma bandeira que ganhou a sociedade brasileira, tem mais de 70% de aprovação popular, em especial para o fim da escala 6x1. Então, a sociedade brasileira quer, de fato, no máximo, uma escala 5x2. A sociedade brasileira quer mais um dia de folga. Quando a gente proíbe a escala 6x1, automaticamente, nós vamos ampliar a formalização do mundo do trabalho.
Primeiro, o setor produtivo vai ganhar mais porque vai ter aumento de produtividade. Exatamente. E vai ter um trabalhador com mais saúde mental, muito mais descansado, muito mais feliz. Segundo, as contas públicas, porque a formalização e a diminuição da informalidade resolve o problema previdenciário. Reequilibra as contas. E é fundamental para o trabalhador. Ele passa a ter direitos previdenciários, direito também a acesso à saúde, né? Ele tem seguro-saúde e tem direito previdenciário, que isso é fundamental para o futuro desse trabalhador numa sociedade que envelhece. E agora a gente chama então a agenda do presidente Lula. Durante a manhã, Lula se encontrou com o chefe do gabinete pessoal, Marco Aurélio Marcola, e o chefe da agenda, Oswaldo Malatesta. Também se encontrou com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e participou da cerimônia da Rede Nacional de Hospitais Inteligentes do SUS. Durante a tarde, a gente mostra para vocês que às 3 horas, Lula se encontra com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, e a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. O Jornal PT Brasil de hoje termina agora. Muito obrigado pela sua companhia. Eu te espero amanhã no mesmo horário. Lembrando que amanhã a gente te espera nas ruas no ato pela democracia. Fique agora com imagens desse ato. E até amanhã. Tchau. No dia 8 de janeiro de 2023, o Brasil foi colocado à prova. Tentaram calar a democracia. Tentaram apagar a vontade do povo. Mas a nossa resposta foi e continua sendo lembrar, proteger e dizer nunca mais. Porque democracia não é um prédio, é gente, é diálogo, é respeito às escolhas feitas nas urnas. No dia 8 de janeiro, vamos às ruas para lembrar o que aconteceu e para mostrar que não aceitamos ideias golpistas, que defendemos um país livre, justo e soberano. Vamos juntos, de forma pacífica e organizada, dizer em voz clara: a democracia se protege com memória, coragem e participação. Dia 8 de janeiro, por memória, por justiça, pela democracia. Te esperamos. A arte e a cultura existem para dar novos sentidos à vida e caminham juntas com a educação. Hoje vamos fazer uma retrospectiva cultural do nosso programa em 2025. E quem vai nos guiar nesse passeio é a repórter Eugênia Santana. Em 2025, nós visitamos museus, teatros e centros culturais. Conversamos com gente que produz arte e cultura, erudita e popular. Isso para nós também é educação. O cinema brasileiro, num ano muito premiado internacionalmente, esteve presente em nosso programa através de filmes como Ainda Estou Aqui. Não precisa sorrir. Por que não? O editor pediu. Pediu o quê? Uma foto menos feliz. Nós vamos sorrir. Sorriam. E O Último Azul. O que está acontecendo aqui? Senhora Tereza, dona da casa? Aham. É uma homenagem do governo. Homenagem? É, por conta da sua idade. Mas desde quando uma pessoa é homenageada só porque ficou velha? Deixe ninguém travar seu caminho, não. E o aplaudido documentário sobre a vida do educador Paulo Freire não poderia faltar em nossa programação. A educadora precisa estar muito clara do ponto de vista político de qual é a sua vocação. Qual é o seu sonho? Qual é o tipo de sociedade que um de nós, como professor, pensa? O teatro também marcou presença, seja com peças sobre o ambiente escolar, como Belmira. Meu primeiro dia de aula aqui nessa escola, eu lembro como se fosse hoje. Ela estava sentada na sala dos professores, sozinha. Aí ela me olhou, sorriu e falou assim: "Bem-vinda, eu sou a Belmira." Seja com a adaptação de sucessos literários como Torto Arado. Água negra, gira imensa, tô aqui pra lhe girar.
Ou o clássico Dom Casmurro, de Machado de Assis, que virou um musical. É assim que me chamam, Casmurro. É isso que eu sou, Casmurro. Saudoso e vazio, Casmurro. Foi isso que a história deixou, foi ela quem fez eu ser desse jeito, foi ela quem me fez feliz, alagou-me no fundo do peito. Me explica direito. Questões sociais também estiveram nos palcos, como na peça Macacos, que abordou o racismo. O monólogo é o relato de um homem negro em busca de ressignificar o substantivo que dá nome à obra, uma verdadeira aula de história, que convida o público a encarar a história do país sob a perspectiva das violências coloniais e dos preconceitos que atravessam o cotidiano até hoje. Historiadores dizem que o povo brasileiro é um dos poucos povos que não vão gritar a sua república no dia dela para comemorar. O Sonho Americano, sobre a ditadura militar. A Beatriz, que é a personagem que eu interpreto, ela é uma jovem de classe média baixa e ela tem um sonho de ir para os Estados Unidos. Esse é o grande sonho da vida dela. E em algum momento, ela que mora com a mãe, recebe uma visita do primo. E o primo tá acabando de sair de uma ação guerrilheira que não deu certo. Ou Pirajussara, Vozes da Margem, que enfocou a vida na periferia. A montagem é do coletivo teatral Bando Trapos e nasceu a partir de histórias de moradores das regiões de Campo Limpo e Taboão da Serra. No palco, vozes reais ganham corpo e poesia, conduzidas pela personagem Pirajussara, uma espécie de mulher-rio que personifica a força e o ponto de vista da natureza, lançando a pergunta central da peça: e se os rios urbanos pudessem falar? Sou a mulher que pariu o mundo. Eu sou água que molha a sua terra. Estes temas, tão presentes no cotidiano da nossa escola pública, também tiveram destaques em exposições, performances e intervenções culturais. Mais do que uma apresentação cultural, o projeto mostrou como a arte pode dialogar com a escola e inspirar novas formas de ensinar e aprender. Visitamos a exposição Favela é Giro, no Museu das Favelas. Essa exposição ela nasce do compromisso que o Museu das Favelas tem em democratizar o acesso à arte. Então, a gente pensou numa itinerância para que a arte pudesse alcançar outros lugares. E não só, quando a gente fala de favelas, a gente não fala somente das favelas de São Paulo. É um Museu das Favelas do Brasil. E aí, quando a gente fala de favelas, a gente fala de quilombo, de aldeia, de palafita, enfim, territórios indígenas, periferias urbanas ou não. A ocupação Ailton Krenak, no Itaú Cultural. É uma pessoa muito importante para o movimento indígena e chamou muita atenção uma produção que provavelmente é muito pouco conhecida, que é a produção de artes visuais dele. Então a gente vai ter aqui no espaço diversos quadros que ele pintou, muitas obras dele. O mergulho na pesquisa possibilitou isso, né? Da gente trazer cadernos dele de anotação, entender como que é essa produção de escrita dele. E a exposição Ainda Não É o Fim do Mundo, que refletiu sobre as questões ambientais. O tema é muito importante, né? O Paço das Artes não poderia deixar de falar sobre essa urgência climática e a gente procurou um olhar particular, apesar de 18 artistas, né? Cada um com a sua particularidade justamente, mas trazer um clima de que o mundo pode estar acabando, mas não vai acabar. Então, uma certa esperança através da arte e dessa recuperação dos saberes tradicionais e vernaculares. Assuntos educativos sempre estiveram em nossa pauta. Exposições pedagógicas como Epidemias no Museu da Anatomia Humana, a exposição Nosso Corpo, Nosso Mundo, no Museu Catavento. O Museu da Língua Portuguesa, com Fala, Falar, Falares. E a ocupação Ana May Barbosa, sobre arte e educação. May Barbosa é uma educadora brasileira que tem trabalhado com educação desde o começo dos anos 50 e que dentro desse grande campo da educação tem se dedicado especialmente à arte.
né? Ela é uma das nossas principais referências, né, teóricas, práticas, do trabalho pedagógico, isso que a gente chama de arte-educação. Arte, aliás, não faltou por aqui. Visitamos a Bienal de São Paulo. O tema deste ano é Nem Todo Viandante Anda Estradas, da humanidade como prática, um verso da escritora brasileira Conceição Evaristo. Os curadores compararam a Bienal a um estuário, um ponto de encontro de várias realidades. O estuário é uma metáfora que a gente pegou, se apropriou para pensar o que a gente queria que essa exposição fosse, que a gente queria como essa exposição se parecesse. Conhecemos a arte pop brasileira dos anos 60 e 70 na Pinacoteca. E essas visitas aqui a essa exposição em particular, elas são combinadas com uma prática de ateliê depois da visita. Então, depois que o grupo de estudantes visita a exposição, a gente vai até o ateliê e faz alguma oficina de experimentação plástica que se relaciona com essa mostra. E a poderosa arte afro-brasileira na instalação Onairim, Caminho de Ferro, no Sesc Belenzinho. Onairim quer dizer estritamente Caminho de Ferro em Iorubá. Então, por isso que esse é o título da exposição. Essa exposição ela é toda permeada por caminhos de ferro, uma grande homenagem a Ogum, a essa divindade dos ferros, dos caminhos, das tecnologias. A exposição está permeada por mulheres, né, por divindades femininas, por figuras femininas ancestrais, africanas e de muita força. E a cultura popular paulista de raiz teve o merecido destaque na entrega do prêmio Inesita Barroso na Assembleia Legislativa. Eu sempre fui o defensor dessa música caipira raiz, assim. Acho muito importante que tenha esse prêmio, que a Inesita foi uma das maiores divulgadoras da música caipira, da cultura caipira. Foram 19 premiados de todas as regiões do estado. Orquestras caipiras, grupos de dança, violeiros e cantores de várias gerações, como o veterano Milionário, da dupla Milionário e José Rico. Queria agradecer, acolher cada um e cada uma de vocês que produzem música popular, raiz, aqui no estado de São Paulo e, por que não dizer, para todo o Brasil. Foi um ano movimentado e cheio de boas opções de cultura, arte e lazer. Todas essas reportagens podem ser vistas na íntegra, na seção de vídeos do portal da APOESP. Boas festas e muita paz nesse fim de ano. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.